A Rainha Isabel II nunca deixou de ser uma personagem influente junto dos políticos, sobretudo dos 15 primeiros-ministros com que trabalhou ao longo do seu reinado. O conteúdo secreto das audiências semanais no Palácio de Buckingham ajudaram a escrever alguns dos momentos mais importantes da história do Reino Unido. Isabel II fez sempre questão de estar ligada aos aspectos políticos do Reino Unido e do mundo. Assume o trono já em plena transformação do Império Britânico, com várias nações da Commonwealth independentes e outras em vias de conseguir a independência. A ligação da monarca com a política começa bem cedo. Aos 14 anos, Isabel II é convocada por Winston Churchill para uma missão diplomática em plena Segunda Grande Guerra Mundial. Com Londres a ser bombardeada de forma intensa pela aviação alemã, o antigo primeiro-ministro britânico pede a Jorge VI que a filha discurse na rádio. A mensagem de Isabel II é feita na BBC em 1940. Tinha como objetivo confortar as crianças deslocadas pela guerra, mas Churchill acreditava que as palavras da adolescente podiam ajudar a selar uma aliança com os americanos para lutar contra o exército alemão. O seu discurso acaba por ser um sucesso. Em meados da década de 50, vê-se envolvida num clima de grande tensão entre o Reino Unido e a França, na chamada crise do Suez, com os dois países a invadirem o Egito. A alegada oposição da rainha a este golpe resulta na demissão do então primeiro-ministro britânico Anthony Eden. A rainha sempre foi o chefe de Estado em Inglaterra e, embora o seu papel ao longo dos anos tenha sido sobretudo protocolar, nunca deixou de acompanhar e aconselhar o trabalho dos 15 primeiros-ministros com os quais interagiu, de Winston Churchill a Boris Johnson. A relação tensa mantida com a antiga primeira-ministra Margaret Thatcher ao longo de 11 anos ainda hoje desperta curiosidade. Os encontros semanais foram mantidos religiosamente e acabaram por comprovar as diferenças entre as duas mulheres. A imprensa inglesa acompanhou sempre de forma implacável as divergências entre a rainha e Margaret Thatcher. A Dama de Ferro, tal como ficou conhecida devido ao espírito de liderança que apresentava, defendia os princípios de uma política mais à direita, que não privilegiava os direitos do trabalho e procurava reduzir o poder dos sindicatos. Isabel II nunca viu com bons olhos as medidas económicas e a política internacional de Thatcher, mas acabou por ser a resistência da antiga primeira-ministra em aprovar sanções contra o regime racista do Apartheid na África do Sul que mais tensão criou entre as duas. Ainda assim, Isabel II não perdeu a oportunidade de demonstrar respeito pela Dama de Ferro. No dia do seu funeral, a 17 de março de 2013, a rainha quebra o protocolo e marca presença nas cerimónias fúnebres, indiferente às vozes críticas que se levantaram na altura. Mais tarde, em 2003, Isabel II não esconde o descontentamento a Tony Blair pela participação de Inglaterra nas guerras do Iraque e no Afeganistão. A rainha foi chefe de Estado do Reino Unido e dos territórios da Commonwealth, dirigente suprema da Igreja Anglicana e membro permanente das Nações Unidas. De Winston Churchill a Boris Johnson, foram 15 os primeiros ministros britânicos com quem interagiu politicamente. Na sua esfera de influência, procurou sempre fazer prevalecer a unidade e a harmonia, sem nunca esquecer os assuntos mais importantes da política.